Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que estão aqui participando do nosso Sarau Infinito. Como eu falei, é o nosso já 23º encontro, eu acredito. E agradecer sempre o Instituto Olga Rabinovich, que é o instituto que nos apoia, sempre. Nós somos infinitamente gratos e que promove esse Sarau Infinito. Eu tenho um orgulho enorme de receber hoje a Gabriela Caselato, que a gente vem cada vez mais se aproximando. O ano passado ela participou do Festival Infinito e foi espetacular. A gente vem se aproximando. Hoje ela é minha professora. Eu comecei o curso de especialização em luto e estou adorando. Tem sido um aprendizado enorme. Estou muito, muito feliz mesmo. Tem aqui um curso que eu quero que ela fale, que eu já coloquei aqui, mas eu já vou começar pedindo para ela contar um pouco sobre esse curso. Mas antes, para quem não a conhece, vou fazer essa apresentação. Deixa eu só, vou ter que tirar. Espera aí que eu vou ter que fazer um negócio. Então, a Gabriela Caselato, ela é psicóloga, mestre e doutora pela PUC São Paulo. Ela é sócia, diretora do Quatro Estações, que é o Instituto de Psicologia de São Paulo, a minha escola hoje, instituição que é referência na área de intervenções com enlutados desde 1998. Editora dos livros Dor Silenciosa ou Dor Silenciada, Perdas e Lutos Não Reconhecidos por Enlutados e Sociedade, pela Polo Books, de 2015, e O Resgate da Empatia, Suporte Psicológico ao Luto Não Reconhecido, da SUMOS. Os temas relacionados aos vínculos, da formação à ruptura dos mesmos, são a força motriz do seu trabalho e da paixão que tem pelo que você faz, pelo que faz. Então, super bem-vinda, Gabi. Muito feliz. Obrigada, Tom. Hoje eu estou entregando o terceiro filhote aí de livro que tomara aí, se o Covid deixar, ainda sai esse ano, sobre também outros tantos tipos de perda, inclusive essa, né? Sensacional. Estou ansioso por esse livro. Gabi, então, para começar, já que eu coloquei ali esse teu curso que você comentou, acho que é importante todo mundo saber. Fala primeiro um pouco sobre esse curso que vocês estão divulgando agora. Né? A gente, há mais de 15 anos, oferece um curso para treinamento de pessoas, profissionais da área de saúde e voluntários que desejam atuar em emergências, né? Um curso referência em São Paulo. E a gente dá todos os anos com muito prazer, porque é sempre uma oportunidade de fomentar, né, de incrementar mais pessoas, sempre sabendo, né, que quando acontece uma emergência, essa obviamente sem proporções, mas qualquer emergência exige um número grande de profissionais que possam agir rapidamente, né, então, ou de pessoas bem treinadas. Então, um número maior de pessoas treinadas é importante, a gente tem uma história nisso. A gente trabalhou em muitas emergências, né, desde 1996 foi a nossa primeira grande emergência e de lá para cá muitas outras de grande porte, médio porte, pequeno porte. E desse lugar a gente faz treinamento. E agora, em razão da pandemia, né, foram muitos os pedidos de pessoas para a gente poder, o curso que costuma acontecer em julho, a gente foi muito demandado para que ele pudesse, então, ser antecipado, porque as pessoas precisavam de ferramenta. E desse lugar a gente criou um curso mais específico ainda, focado na pandemia, que tem lá as suas especificidades, né, comparado a outro tipo de emergência. E tá ele aí, começa segunda-feira, tá super lotado, e aí é uma alegria para a gente poder, de alguma forma, contribuir com a sociedade para essa preparação de pessoas que estão... É importante, né, Tom, porque as pessoas estão indo para a emergência, estão indo para a linha de frente, mas elas não têm treinamento para isso. É isso que eu ia perguntar, porque não é a mesma coisa, né, Gabi? A pessoa ela é formada em psicologia e fala assim, eu entendo de onde parte, né, da vontade de cuidar, da vontade de dar o suporte, mas é um bicho completamente diferente, certo? O bicho é outro e em especial porque a gente tem um envolvimento significativo, né? Nós somos cuidadores e vítimas, cuidadores e pessoas vulneráveis, né? Então, a gente está falando aqui de um outro lugar de identificação. Claro que, quando, por exemplo, vamos supor, né, numa situação de uma queda de um avião, a gente também corre o risco de entrar no avião, mas a gente vai dizer, não, o meu avião não vai cair, né? A companhia que eu uso, nunca aconteceu um acidente, não vai ser agora. A gente pode criar algumas fantasias de controle sobre isso, ilusões, né, de que a gente tem um controle sobre a vida e sobre a morte. Mas agora na pandemia, não, né? Agora a gente está com o risco, né, a vulnerabilidade muito ativada. Então, isso coloca a gente mais em risco para cuidar, né? Então, a gente está lá atuando, cuidando e com medo, atuando, cuidando e com medo, né? E isso muda todo o cenário,
muda todo o cenário. Fora o cenário da quarentena, que também é uma outra condição que afeta também as pessoas nesse momento. Então, a gente criou um curso pensando nessa realidade, muito prático, muito vivencial, mesmo nesse meio aqui, né? Você tem visto nos nossos cursos que a gente tem buscado muitas ferramentas para tornar esse tete-a-tete mais vívido, mais próximo possível, né? E estamos animados, né? Mas fora isso também, Tom, eu até esqueci de falar, né? Porque a gente está lançando 2 ações também voluntárias uma delas é roda de conversa para os profissionais de saúde, visando não só, diferente de uma que a gente fez, que foi uma palestra, está até aberta para a comunidade, mas essa é uma coisa muito mais entre eles. A gente vai moderar, mas os profissionais poderem compartilhar suas vivências. Também começa nessa segunda-feira e é voluntário, é gratuito, com a nossa equipe de emergência incrível que tem se dedicado a esse trabalho. A gente continua com a linha de apoio por videoconferência aos profissionais de saúde, também gratuito, né, voluntário com essa mesma equipe. E também a gente está abrindo os grupos de apoio aos enlutados pela internet, né? Assim, esses são um pouco mais cuidadosos, exigem entrevistas para a gente poder saber se de fato é uma ferramenta que vai ajudar as pessoas, cada um com a sua especificidade. Então, tem vários serviços aí do Quatro Estações voltados para a comunidade, visando gerar suporte de prevenção, né? Visando que o isolamento e a falta de respaldo não comprometam ainda mais o luto dessas pessoas e também para os profissionais da área de saúde que são uma população de grande risco nesse momento, né? Então tá aí. Quem quiser mais, tem lá no site do Quatro Estações, no Facebook do Quatro Estações, todas essas informações. É isso que eu ia perguntar, para quem quiser saber informação, o site do Quatro Estações é nas redes do Quatro Estações, certo? Isso. Muito bom, sensacional. E Gabi, conta com o Infinito para divulgar, promover, porque eu acho que isso é fundamental. Conta Obrigada. que somos nós, defensores e fãs do trabalho que vocês fazem, então conte, porque eu acho super importante. E o nosso público tem muitos profissionais de saúde, então eu acho pode contar que a gente ajuda nessa divulgação. Obrigada, Tom. E hoje eu te convidaria para falar de 2 assuntos. A gente tem a aula, eu fico apaixonado pelo tema, eu quero trazer para todo mundo ouvir um pouco mais, para ter um sabor do que é esse universo. Então eu propus para a gente conversar sobre 2 temas, um que é sobre a teoria do apego e sobre os rituais de despedidas. Na teoria do apego, tem um ponto, porque tem uma grande parte do público do Infinito são pacientes. Uhum. Então, eu achei interessante trazer nesse olhar do paciente, nessa transição, se a gente está falando, tem alguns pacientes já em estado avançado, então, de abordar isso. Por onde você acha que faz mais sentido a gente começar a falar pela teoria do apego e dos rituais, ou começar dos rituais? Eu queria, aqui a casa é sua, por onde você acha que é melhor? Talvez a gente pudesse começar um pouco da teoria do apego, que talvez ela seja uma ferramenta anterior, inclusive, a esse momento infeliz, né, doloroso do óbito, né? Mas ela é um instrumento que talvez ajude a gente a pensar um pouco antes, né? Que é essa situação aí que você está mencionando, né? De como a gente pode pensar no cuidador profissional, né? Frente a um paciente que está numa situação de ameaça dentro do hospital. Eu costumo brincar, né? Que e aí eu vou tentar falar sobre isso de uma forma menos teórica, mais informal. Uma porque talvez muitos de vocês já tenham visto, outro porque talvez alguns nunca tenham ouvido falar da teoria, e a ideia é um bate-papo, né? Mas da hora que a gente nasce, a hora que a gente morre, a gente precisa se sentir protegido. Tão importante quanto comer, sobreviver, reproduzir, estou falando do ponto de vista do instinto da nossa sobrevivência, a gente precisa se sentir protegido, né? Nós somos seres vulneráveis do ponto de vista da sobrevivência enquanto bicho, né, enquanto estrutura física. Então, o nosso cérebro automaticamente, assim como outras espécies, né, de uma forma autônoma, precisa buscar a proximidade de um outro que a gente considera mais forte em cada contexto, mais capaz de solução de problemas, de enfrentamento da ameaça do que a gente. Então, o bebezinho obviamente se dirige a um adulto, que mais frequentemente tende a ser a mãe, e a ela se direciona e espera que seja protegida, né? E essas experiências serão importantes ao longo de toda a nossa vida. A gente sempre vive situações na vida que a gente não sabe como reagir
ou que a gente se sente mais vulnerável? Em cada momento da vida, um pouco mais. Na infância, na adolescência, nas as situações normativas da nossa vida, né? Aquelas que, vamos falar, né? A criança que vira adolescente, o adolescente que é aceito no meio, o adulto que vai para o mercado de trabalho, uma pessoa que adoece, uma pessoa que está morrendo, um idoso, uma pessoa que enfrenta a velhice. Então, ao longo da vida, a gente passa por um monte de tarefas, de vivências normativas, aquelas que são esperadas, e as não normativas, como a que a gente está vivendo agora, né, que nos colocam diante de um perigo concreto, ou um perigo subjetivo, aquele que a gente elege como um perigo, e que é perigoso justamente porque a gente percebe que não sabe como lidar, que não tem recursos para lidar. A nossa avaliação primária é: eu não sei lidar com isso, eu não consigo lidar com isso, então isso me ameaça. E porque me ameaça, eu quero me sentir protegido, né? E desse lugar, né, essas figuras, né, Tom, que são importantes para a gente, né, elas não são qualquer figura, né? Assim, então, na nossa vida, são poucas as pessoas que ocupam esse lugar. Algumas pessoas têm uma pessoa que é essa figura. Então, a mãe, que, né, muitas vezes pode ser a figura principal de apego, a que está nesse lugar de desligar o medo ao longo de toda a vida. A gente, às vezes, também pode eleger uma outra na vida adulta, uma outra no envelhecimento, né? E também em determinados contextos, né? A gente também pode se eleger quando a gente não tem com quem contar, né? A gente acha que ao contar com as pessoas elas não respondem, a gente também pode desenvolver um processo defensivo de buscar os próprios recursos, né? E tentar ser autossuficiente. Então tem várias estratégias, todas elas visando a mesma coisa: se sentir protegido, desligar o medo. E aí, eu brinco sempre, né, que a hora que uma pessoa, seja ela qual for, independente da sua condição sociocultural, independente de raça, independente de conta no banco, independente de plano de saúde, independente de suporte social ou não, a hora que essa pessoa atravessa aquela portinha do hospital, ela se vê vulnerável, né? Mesmo para situações boas, sei lá, um parto, né? A gente entra no hospital e aquele ambiente deixa de ser um ambiente que a gente domina. É um ambiente onde a nossa saúde, nossa vida, está lá um pouco mais vulnerável, né? É óbvio que quanto mais comprometidos estamos, mais adoecidos estamos, mais vulneráveis estamos. Então, a gente entra com medo em relação à nossa própria sobrevivência, e a gente entra com medo porque é um ambiente que a gente não controla. A gente espera que ali haja alguém que saiba o que está fazendo para salvar a nossa vida e desligar nosso medo. Então, a hora que a gente entra no hospital, seja por um Covid, seja por um câncer, seja por uma outra comorbidade, a gente está vulnerável e nosso instinto está ligado, e nosso sistema de apego está ligado, e nosso alerta está ligado. E esse alerta é importante para a nossa sobrevivência. Mas esse alerta, eu faço uma analogia do alerta ou do medo para a mente como a dor para o corpo, né? A gente sentir dor é um sinal importante, é uma resposta importante do nosso cérebro, que diz que algo do nosso sistema está errado, não está funcionando bem. Então, se eu tenho uma dor na cabeça, eu consigo reconhecer: opa, tem algo errado na minha cabeça, eu tenho que fazer algo com isso. Se eu sinto uma dor na barriga, opa, eu faço algo, eu procuro ajuda, eu tomo um remédio, eu faço algo para evitar a minha extinção, certo? Pouca dor, quem tem um limiar de dor muito baixo, está sempre se colocando um pouco mais em risco. Está sempre exigindo um pouco mais do corpo, tá? Bebendo mais do que poderia, comendo mais do que deveria, se cuidando menos do que deveria, está sempre lá no limite, porque ela tem um limiar baixo, o corpo dela grita mais lentamente, demora mais a dar um sinal, né? Na contrapartida, quem tem muita dor, uma dor crônica, como um câncer, como um tumor, né? É alguém que vai mitigando, vai sofrendo uma certa mitigação da sua capacidade de resposta. A dor crônica nos abate, nos consome, tira a nossa capacidade de responder. A gente vai deprimindo, né? Então, a gente precisa sentir dor como um sinal, mas pouca dor é perigoso, muita dor também é. E da mesma forma está o cérebro para o medo. Medo também nos coloca em alerta sobre: opa, tem alguma coisa que está me colocando em perigo dentro de mim ou fora de mim, né? E pouco medo, mesmo da mesma forma que a dor, nos coloca muito em comportamento de risco. É isso que a gente vê, por exemplo, hoje com as pessoas com a baixa adesão ao isolamento.
Não vai acontecer comigo. Isso é coisa de política. Eu não estou aqui nem querendo entrar nessa esfera, só para falar do nosso cérebro, tá? É, é, eu não tenho nada, eu não tenho fator de risco, eu sou jovem, né? E aí a pessoa que está com um pouco medo sai sem máscara, se coloca em risco, está em contato com as pessoas sem o devido cuidado, né? Um exemplo do momento atual, mas em outros cenários, outros tantos comportamentos, né? Uma pessoa com muito medo, a capacidade dela também de responder à realidade vai paralisando. Ela fica em pânico, ela não tem recursos, ela não se percebe sem com recursos, né? Ela não reage ou ela reage demasiadamente, né? Muito assustada, muita fragilidade. Isso também a coloca em risco. Seja porque os comportamentos e as decisões dela não vão ser efetivas, seja porque ela vai se estressar muito. Então, quando alguém entra no hospital, Tom, essa pessoa vai ficar com muito medo, né? Porque ela tem lá uma situação em que ela não domina, ela está com risco de vida relativo, moderado, quanto mais risco de vida, mais medo, né? E ela precisa que alguém desligue esse medo. Nesse caso, agora no Covid, ela não tem nem a oportunidade de escolher quem vai ser, né? Num caso contrário, em que a família pode participar, em geral ela vai acompanhada de alguém que para ela é uma referência. Mas lá, nesse cenário, muda-se um pouco a hierarquia. Nós entregamos a nossa saúde para quem nos cuida formalmente, os médicos especificamente. A equipe de saúde, mas dentro da equipe de saúde tende a ter uma hierarquia, porque no médico se tem a solução do perigo, né? O médico é que vai desligar o meu botão. Então, a maioria dos pacientes tende a projetar minimamente nos pacientes, nos médicos, essa confiança e essa expectativa de proteção. O problema é que o médico, primeiro, não é treinado para isso. Ele é treinado para curar, ele é treinado para lidar com o sintoma, ele é treinado para lidar com o corpo, não necessariamente com a mente do paciente. E, muitas vezes, ao se ver sobrecarregado com as próprias demandas do ofício, que já é bastante, né? Ele se vê lá também afetado pelas suas próprias emoções, com a sobrecarga de trabalho, e ele deixa de se valer desse lugar, que poderia muito ajudar o paciente. E, ao ajudar o paciente, poderia muito ajudar o próprio médico, a própria equipe. Porque um paciente com menos medo, ele adere mais, ele responde melhor, ele estressa menos, ele vulnerabiliza menos. O sistema imunológico dele tem mais chances de responder um pouco mais. Então, é um pouco desse lugar que você queria trocar um pouco, né? De como a gente pode, enquanto cuidador formal, dentro de um contexto como o hospital, fazer, né, esse papel de um protetor, né? No meio do caos, né? Como isso é possível, né? Então, mais ou menos essa é a ideia que eu acho que você queria trazer. Não sei se alguém tem uma pergunta, você tem uma pergunta, a gente pode seguir a partir daí. As perguntas a gente vai deixar mais para o final, como é muita gente, quando tem sala, assim, na última meia hora a gente vai abrir para perguntas, que daí a gente centraliza, a gente fica mais um pouco organizado dessa forma. Uma coisa que eu queria explorar um pouco mais, Gabi, primeiro do que você trouxe, né, do desligar, achei muito legal essa imagem que você está trazendo, né, desligar o botão do medo. Quando a gente fala de uma equipe de cuidados paliativos, né, que é uma equipe multiprofissional, e o profissional ele tem o olhar do paciente, olhando o paciente como um todo. Sim. Que é diferente do profissional de saúde, que não é um profissional que tem um olhar em cuidados especialista, paliativos. digamos assim. Né? Especialista, né? Está olhando muito claramente para a doença, para o tratamento e tal. E o profissional em cuidados paliativos, ele olha como um todo, olhando para essas dores, né? Então tem a dor física, que ela é muito importante. Se eu não tiver uma dor física bem controlada, eu não consigo mais nada. Então, primeiro eu preciso controlar, né? Ter um bom controle dessa dor física, para também daí cuidar das outras dores, que são das dores emocionais, as dores espirituais, as dores sociais e familiares, que acho que é o papel muito importante do psicólogo, né? Que estão falando aqui é da dor total, mas de toda a equipe, ou seja, toda a equipe tem que estar preparada para ter essa escuta, né? Para saber fazer as perguntas corretas e sustentar isso tudo. E tem uma parte que eu queria só explorar um pouco mais da teoria do apego, aquela da figura de segurança, né? Que você falou, que é justamente, por exemplo, da de uma mãe que, por exemplo, vai ter que se afastar ou ela vai morrer mesmo. Esse trabalho de começar a fazer um trabalho com as crianças para elas começarem a já criar um vínculo
uma outra pessoa. Como que Sim. se dá isso? Como é que é esse trabalho? Como que é esse processo? Isso normalmente é feito? As pessoas aceitam fazer isso? Os pacientes? Como que isso acontece? Sempre que orientados, muitas vezes sim, né? O problema é que a maioria das famílias ainda muitas vezes se foca tanto no processo de lidar com a morte, que muitas vezes deixa de pensar e trabalhar um pouco essas questões de protetivas, né, que poderiam amenizar, né? O que a teoria do apego nos conta, né, e principalmente nos conta, não pela teoria, mas pela observação do comportamento humano, e pela observação de centenas de e milhares, né, poderia dizer hoje em dia, né, de tantos registros, porque é uma teoria toda construída em cima da observação do comportamento humano, principalmente observando mães e bebês, mães e crianças, é que a separação de uma criança frente à mãe, diante da separação da mãe, ela é um impacto muito grande para a criança, principalmente né, quanto mais precoce a perda, mais impactante no desenvolvimento dela, mas em especial é se essa figura que tinha esse lugar de proteção é perdida, mas não há uma outra figura substituta, né? Então o trabalho de lidar com o luto é lidar com o luto, né, daquela ausência, mas é criar uma pessoa que possa responder. Não é substituir a mãe, é substituir o papel de proteção, né? É alguém que possa se valer desse lugar de ajudar essa criança enfrentar o medo, inclusive enfrentar o medo e a dor do luto, né? Dela poder ter para onde ir e poder saber com quem contar nesses momentos, né? Ter estabilidade, ter rotina, coisas que dão para ela um senso de segurança. Então, não tem como evitar a dor de uma criança, não tem como evitar o luto de uma criança, mas tem como diminuir o medo de uma criança frente a tudo isso. E isso pode parecer pouco, mas é muito frente à estabilidade emocional dela, organização cognitiva dela, o funcionamento geral da vida dela, que tudo isso, minimamente cuidado, pode mitigar o impacto do luto. Ao contrário, né, quando você joga a criança numa situação de profundo desamparo ou de não referências, ela vive tudo isso, mais perda de rotina, perda de atenção exclusiva, perda de lugar protegido, e aí o luto dela vai ser incrementado de muito mais sofrimento e de mais dificuldade, entende? Uhum. Essa figura pode ser uma figura de preferência que já faça parte da vida dela, né? Uma avó, o pai, né? Hoje a gente tem um funcionamento familiar em que os pais são muito presentes, a maioria deles, né? Nessas novas gerações. Já tem uma participação, muitas vezes, na vida das crianças, né? A gente tem o caso lindo do Rafael Stein, que tem lá o blog dele bacana, né? Cartas para Maria, né? Sugiro que quem não conheça, conheça, porque é lindíssimo. O Rafael perdeu a mulher por câncer e ele já tinha uma presença na vida das crianças, óbvio, não tanto quanto a mãe, e aí ele mergulha no papel de ser pai de duas crianças pequenas enlutadas, vivendo o próprio luto, né? Mas ele foi uma figura que se assumiu como figura principal das crianças e que ajudou muito, né, o processo dos próprios filhos a lidarem com a dor e ao ajudar as crianças também a lidar com o luto dele, né? Então pode ser um pai, pode ser uma avó, pode ser um avô, pode ser um cuidador formal na ausência de todos esses, mas desde que seja estável. O difícil para a criança é ter cuidadores que não são estáveis, porque ela como se ela confiasse e perdesse, confiasse e perdesse, isso gera muito mais insegurança. Então a gente já sabe disso, né, que perder é difícil, mas perder sem segurança se torna ainda mais, né? Então essa transição vem desse lugar bem prático, né, de alguém que se mantém constante, de alguém que se mantém consistente, que está lá o tempo, principalmente para quando a criança precisa, não é estar o tempo todo, mas é estar estável e presente para todas as vezes em que ela sente necessidade de se sentir protegida, para todas as vezes que ela se sente ameaçada, né? Então é desse lugar que essa figura vai desligar o botãozinho do medo minimamente, né? Desligar completamente não, o luto sempre dá medo em todo mundo, né? Entre outros tantos sentimentos, mas vai diminuir esse aspecto, né? Cria no mínimo de estrutura para ela passar, né, para ela fazer essa transição, né? Um mínimo de estrutura para que ela possa fazer essa transição.
tudo que puder ser mantido na vida da criança, né? Então, a estabilidade da rotina é fundamental. A gente não está falando tanto agora, por exemplo, para os adultos, inclusive, no Covid, que a gente precisa de rotina, pela mesma razão que a criança, né? A gente precisa ter previsibilidade. A rotina gera previsibilidade. Eu sei o que vai acontecer na minha casa, porque às 8 a gente acorda, toma café, e o café é na sala, e isso pode parecer banal, mas isso dá uma referência para a criança de expectativa de futuro, e isso a organiza emocionalmente. Ela fica menos em suspense, menos em alerta sobre saber o que vai ser hoje, o que vai acontecer hoje. É por isso que a gente está sofrendo tanto no Covid, né? Cada dia o que vai ser hoje? O que vai acontecer hoje? Né? Medo até de abrir o jornal, né? Porque o que eu vou ler hoje, né? E vocês estão vendo que eu estou fazendo o paralelo o tempo todo da criança com o adulto numa situação de ameaça, porque é exatamente a mesma coisa. É a mesma estrutura de funcionamento, né? Então, a estabilidade da rotina, a estabilidade dessa pessoa que cuida, né, Tom? Então, eu vou aqui mostrar um desenho só para ilustrar essa ideia, né? Aqui, basicamente, focada na ideia do cuidador formal no hospital, porque era um pouco isso que eu tinha pensado. Você me libera, Tom, para compartilhar essa tela? Eu preciso da sua autorização. Sim, peraí. Pronto. Espera só um pouquinho, deixa eu só... Não deixou... Gente, novamente, não deixou ele compartilhar, Tom. O que será? Não? Você está como co-host, deixa eu ver o que mais eu posso... Se não der, tudo bem, eu falo, mas... Então, você está como co-host. Tenta de novo, Gabi, talvez tenha demorado um pouquinho. Agora que eu fiz de novo, peraí, eu vou fazer novamente. Tá. Pronto, deu, né? Foi. Então, é só para ter uma ideia desse desenho, né? Então, aquele que precisa de cuidados, uma criança, um paciente, uma criança na escola, qualquer cenário, ou um adulto vulnerável, né? Um idoso vulnerável, para qualquer cenário vale o mesmo esquema, tá, gente? Então, aqui, vocês estão conseguindo ver minha seta? Você consegue ver, Tom? Sim. Então, aquele que necessita de cuidados, quando sob ameaça, ele ativa, dispara esse medo, e esse medo dispara uma série de comportamentos que a gente chama de comportamentos de apego. Esses comportamentos, eles vão na direção de quem ele elege como figura principal de cuidados, figura de apego, né? A principal de cuidados, não de cuidados formais, de proteção, né? Para que essa pessoa vá lá e desligue o medo dela. Então, esses comportamentos ativam o comportamento desse adulto, que quando se comporta na direção da criança, desliga o medo dela. O que a criança visa principalmente é proximidade nessa hora. Então, quando ela está com medo, ela precisa dessa pessoa perto. E quando eu digo perto, é perto fisicamente, né? E que os comportamentos dessa criança em geral, criança, adulto, idoso, quando está com ameaça, são choro, chamamento, queixa, né? Comportamentos físicos na direção, né? Ir até a direção, pegar a pessoa que ela quer ser cuidada. Então, todos os comportamentos de ordem física e verbais na direção de garantir que esse venha para perto. O que ela espera, o que a gente busca em termos de comportamento é que essa pessoa, toda vez que ativada, venha. Sob ameaça, venha. Isso não é manha, é desligar medo, né? Isso não é chantagem ou manipulação. É alguém ameaçado precisando desligar o botão. Então, a gente tem que responder. E ao responder é ir na direção, conversar, atender às necessidades, se aproximar, tocar, desde que com permissão, gerar sensações de proteção que vai fazer com que essa pessoa, então, essa criança, esse adulto, esse idoso, desligue o medo. Ao desligar o medo, o que a gente vai ter é uma criança, ou um adulto, ou um idoso, que pode, então, partir para a exploração. Que seja brincar, estudar, se relacionar com outras pessoas, enfrentar a doença, ter reações de enfrentamento sobre uma pandemia, né? Então, explorar a vida, enfrentar a vida com os seus próprios recursos e, em geral, ter prazer e se divertir quando possível.
E quando essa criança desliga esse comportamento de apego porque ela não está ameaçada, ela também permite que o cuidador também vá para a vida, vai descansar, vai explorar, vai namorar, vai estudar, vai dormir, vai fazer as coisas que para ele também tem a ver com a exploração do mundo dele. Então, para que isso se dê efetivamente, a gente precisa ter o equilíbrio desse sistema como um todo, né? O que a gente vê, só para dar um exemplo para vocês rapidamente, qual é o desequilíbrio disso? Uma criança que está muito assustada, um adulto, um idoso, e que não tem, que está ativando o adulto e não tem a resposta, é uma criança que vai acionar muitos comportamentos, vai ter muita demanda, vai chamar muito. É uma criança que faz muitas coisas para chamar atenção, é um paciente no quarto que chama toda hora a enfermagem, é um idoso que regride um pouco até para poder ver se alguém olha para ele, né? O contrário também seria, quando uma criança não necessariamente precisa, ou o idoso precisa, ou o adulto precisa, mas o cuidador está lá, o tempo todo cuidando, né? Então, quando a gente tem um desequilíbrio disso, né? Uma criança que precisa e não tem resposta, ou uma criança que tem uma resposta excessiva, ou uma criança que nunca tem resposta e acaba desistindo de ter esse tipo de resposta, de pedir ajuda. E ela vai, então, se fechando, né? Quando há um desequilíbrio disso, então, por exemplo, uma criança que está muito preocupada em chamar a atenção de um cuidador, é uma criança que vai ter um nível de exploração muito baixo. Um paciente que está muito preocupado em ter a atenção de um médico, ele é um paciente que tem baixa capacidade de enfrentamento da doença, de se mostrar ativo no processo de reação ou de adesão ao tratamento. Ele vai ficar mais focado em queixa do que focado em favorecer o tratamento, né? Uma criança, um adulto ou um paciente, por exemplo, que nunca tem a resposta ou que não conta com resposta, é um paciente que vai pedir pouca ajuda. É uma criança que vai pedir pouca ajuda, é aquela que não dá trabalho, mas a gente deveria se preocupar por isso, né? Então, esse equilíbrio aqui que é importante, né? Então, a gente busca, na verdade, ajudar as pessoas, seja uma família, seja os cuidadores formais, a entender esse mecanismo, porque ao entender esse mecanismo, isso facilita, inclusive, a vida do agente, né? Quando ele sabe o que ele precisa fazer para ter uma resposta mais eficiente da criança e ter mais rapidamente essa demanda resolvida para ir para a exploração, para cuidar de outros pacientes, para cuidar de si mesmo, e a criança também responder, ou o seu paciente responder. Faz sentido? Eu fiquei misturando um pouco as situações para ajudar vocês a entenderem, mas se não ficou claro, a gente pode depois retomar, tá bem? Mas acho que fez todo sentido, achei ótimo você trazer, você até falar, né, a criança paciente, a criança o idoso, que na verdade é a mesma situação, situação É a semelhante. mesma situação. E aqui eu fiquei pensando muito hoje, né, com essa situação, que os idosos estão com todos os botões do medo ativado. Sim. Né? Cara, essa situação de medo, de risco, isolados, sem nenhuma rotina, com uma mudança completamente de rotina, provavelmente sozinhos, e talvez essa figura de segurança, que provavelmente talvez agora é o filho, né, que talvez inverta, né, o filho, a filha ou a nora, alguma coisa que daí inverteram os papéis, eles devem estar em muito sofrimento. Muito, muito. E esse é o ponto, né? Aquele que cuida, muitas vezes, é reativo ao comportamento de apego desses idosos, né? Então, fica impaciente, intolerante, né? É óbvio, também porque a gente tem que lembrar, e esse é um outro desafio, né? Esses cuidadores também estão sob forte estresse e sob forte medo. Medo de adoecer e morrer, medo de adoecer e passar para o idoso, medo do idoso pegar e morrer. Então, está todo mundo em alerta, Tom. Por isso que a gente tem um risco enorme de adoecer agora. Porque não é um alerta que acabe em uma semana. E não é um alerta que fica baixinho, é um alerta alto que dura muito tempo. Eu sempre faço analogia ao soldado na guerra. Como é que é um cara que vai para o front, vai para a guerra? A gente não tem muita cultura de guerra, mas a gente adora ver filme americano. Não tem um de nós que não viu um filme americano com uma guerra. Então, como é que é o soldado na guerra? Né? O cara vai lá para o front e fica, né? E ele está em alerta, está todo em alerta. Quando esse alerta vai ficando muito grande, ele vai mitigando a capacidade dele de resposta. Ele vai ficando cansado, ele vai ficando estressado, muitas vezes, sem conseguir mais discriminar onde está o perigo, e é nessa hora que ele fica vulnerável, né? Então, para que ele possa responder bem ao perigo, ele tem que ir para o perigo, mas sair.
vai lá, se protege, né? Fisicamente, emocionalmente, volta. O que a gente está vivendo na pandemia é que não tem esse movimento de volta, né? Aquele que é o principal cuidador de um idoso, por exemplo, ele está em constante alerta. Um profissional na linha de frente, ele está em constante alerta. Por isso que é importante ele sair, ir para casa, ser cuidado. Por isso que a gente faz as rodas de conversa. Porque é uma hora de desligar o botão. É importante para eles, porque é um processo a longo prazo. Ele vai ter que voltar daqui a pouco. Amanhã tem mais, entende? E a gente precisa criar condições. E criar condições tem menos a ver com conhecimento técnico e muito mais a ver com essa resistência psicológica, né? Até porque o conhecimento técnico hoje está muito limitado, né? Aquilo que a gente pode fazer dentro do normal está muito restrito, né? E Então, é nesse o que você diria, ainda pegando essa situação que a gente está vivendo com os idosos, né? Imaginando que tem os idosos sozinhos, ou naquela pequena rotina, ela e o marido, ou mais isolada e com todo esse medo, e um cuidador, que é o filho, não indo visitar porque ele tem criança, ou seja, eles fazendo só um contato virtual, ou a cada tempo do filho ir lá levar as compras e com máscara. Como que ele pode, sem ter nenhuma formação, obviamente, sem nem esse conhecimento, mas o mínimo que ele pode trazer essa segurança? O que você sugeria assim, de coisa prática que poderia ser feito para mitigar um pouco esse sentimento e esse medo? Uhum. A segurança ela é com alguns componentes. Então, a presença dessa pessoa já ajuda, né? E a presença disponível, quer dizer assim, enquanto eu estiver com esse idoso, eu vou estar disponível para ele. Não precisa ser o tempo inteiro, mas que esse tempo que eu esteja seja com qualidade. O que é qualidade? Essa entrega, né? O ouvir o idoso, só ouvir, mas ouvir interessadamente, mesmo que sejam falas repetidas, mesmo que sejam falas desconectas de um demenciado, né? Mesmo que sejam coisas que a gente não necessariamente, que a gente valorize, né? Que a gente olhe no olho, que a gente se sente, que a gente dirija o corpo na direção dessa pessoa, né? Então, imagine que se eu estivesse aqui, Tom, conversando com você e falar, então, Tom, mas é mesmo, né, Tom? É verdade, não é? Você ia se sentir, eu estou aqui, mas você não ia sentir essa inteireza de atenção, né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Olhando um para o outro, se direcionando fisicamente. Então, esse não verbal, ele já diz um tanto. Deixar o celular de lado, ouvir, conversar. Ter um momento, é o momento de jantar? É o momento de jantar. É o momento de ver a novela junto, sentar no sofá? É esse momento. Né? É óbvio que eu não estou aqui falando, vamos ficar 24 horas dando atenção, isso é irreal. Mas o pouco tempo, né, destinar a isso, ouvir, validar os sentimentos, dar a informação necessária, nem mais e nem menos, não infantilizar o idoso, tentar saber o que ele está entendendo do que está se passando é muito importante. Porque a gente acha que ele não está entendendo, muitas vezes nesses casos onde tem uma perda neurológica, né? Mas ele está entendendo, e muitas vezes porque ele não está entendendo completamente, ele está mais assustado ainda, né? Filtrar um pouco o que chega nele, né? Porque ver a televisão é um botão de medo para todo mundo, né? Ligar a televisão, principalmente, é uma loucura, né? Né, outro dia eu vi uma charge terrível que eram 2 idosos sentados no sofá, vendo a televisão, falando que os idosos vão morrer, e os dois de mão dada, né? Assim, horrível, terrível essa experiência, né? Então, criar um pouco esse ambiente mais salubre, né, para ele, para que orientá-lo nessa questão de muita informação faz mal. Não são muitas coisas complexas, sabe, Tom? É a sensibilidade de se manter disponível, né? Ajudá-lo com os medos que ele tem. Então, um pouco de informação ajuda nesse sentido, né? A segurança física também faz parte, né? Protegê-lo dos riscos, né? Também, na medida do possível, na medida do que é viável. Então, as medidas práticas são muito mais simples, que também, de novo, valem para uma criança, valem para um adulto no hospital, ou quem quer que seja, vale para um adulto, um idoso dentro de casa, é a mesma coisa. Não muda. Presente, né? Se fazer Não presente. muda, entende? Eu tenho falado, eu não sei o que eu estava conversando sobre o idoso, que é, mesmo à distância, ligar para pedir uma receita. Uhum. Como é que faz aquilo para ocupar o espaço, para ter o que falar, né? E para Resgatar fazê-lo ser útil,
né? útil, né? Como que é receita? Como é que, mesmo que você saiba, estou aqui, vou fazer, me ajuda, estou aqui preparando, então faz companhia, liga o celular, já que você vai fazer um negócio, como é que faz isso? Como é que eu não sei o quê? Vamos assistir a novela junto hoje? Então liga aí que eu também vou ligar aqui, para ter ali do lado para conversar. Então, assim, é muito, é muito fácil ser criativo nesse momento também. Né? Como incluir no tempo, não falar assim, não. Eu acho que também que eu tenho visto também através de amigos e tudo mais, daí eles tomarem, os filhos tomarem um papel, e eu já fiz isso, de daí também de querer ditar as regras, né? Não faça isso, faça aquilo e tudo mais, então é um desrespeito gigante. Então só como incluir, eu acho que isso é Tem uma uma... coisa muito bonita também, por exemplo, a maioria dos nossos idosos, né, vem de uma geração em que a espiritualidade é uma ferramenta. Não que na nossa geração mais nova não seja, é para muitos, mas também não é para muitos. Então, por exemplo, se você é um filho que não se vale muito da espiritualidade, da religiosidade, você tende a banalizar um pouco isso. Mas, de repente, seu pai, sua mãe adoram rezar. É importante, aquilo para ele é uma ferramenta. Deixa ele rezar. Deixa ele te dar uma oração, uma bênção. Pode não fazer sentido para você, mas é mais ou menos na esquema, no sentido da receita. Faz bem para ele e faz ele se sentir podendo oferecer alguma coisa para a família, né? Então, isso pode ser muito simples. São coisas muito simples, né? Que colocam o outro como você é importante para mim. O que você fala é importante para mim. Eu me preocupo com você, né? Eu tô aqui para o que você precisar. Isso desliga muito medo, não é, Tom? Eu acho que talvez a oração possa não fazer sentido para a pessoa, mas se ela olhar aquela oração como uma declaração de amor, daí faz todo sentido. Né? Exato, exato. Isso é E, declaração de e amor. você viu que o que eu estou falando aqui não tem a ver com responder, dar respostas, dar soluções, curar, fazer promessas, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com o perigo real. Tem a ver com fomentar recursos para o enfrentamento do perigo real. Os dele e os nossos. Uhum. Né? Bom, era só para realmente dar essa geral sobre a teoria do apego, para deixar as pessoas mais curiosas e querendo saber mais. Mas eu queria também aproveitar mais os 10 minutos que a gente tem antes de abrir para a pergunta. Eu queria te ouvir um pouco, porque também no podcast já falou um pouco sobre isso, mas eu queria te ouvir mais, e as pessoas, eu queria que as pessoas ouvissem, porque a gente está com esse cenário, né, vivendo as pessoas por causa do corona, e os rituais todos despedidas, como o velório, enterro, cremação, etc., todos estão sendo roubados da nossa vida, não podendo vivenciar. Falar um pouco da importância, do risco que isso vai estar causando, né, o que isso pode vir a acontecer. Eu tenho pensado muito no impacto que isso vai ter nas empresas, né, porque para as pessoas que vão seguir com um luto talvez complicado. Eu queria que você falasse um pouco a tua visão sobre isso e da importância desses novos formatos de rituais. Né? A gente tem o guia que a gente lançou, que inclusive a gente está conversando de fazer coisas juntos, vocês estão próximos da gente. Fala um pouco sobre isso, eu acho que é importante. Olha, a gente ontem viu, né, a gente passou da casa dos 5.000 mortos, oficialmente, né? Clinicamente, a gente sabe muito bem que quando a gente fala de uma morte, a gente está falando pelo menos de 4 a 10 enlutados, 11 enlutados, na média. Isso porque a gente tende a considerar, quando fala em 4, as relações consanguíneas. Mas a gente sabe que quando alguém morre, as relações afetivas significativas sofrem muito, né? E não necessariamente são validadas. Então, o número de enlutados significativamente afetados por uma morte é muito maior. Desse lugar, a gente está falando de que tipo de morte? Uma morte súbita, estigmatizada, coletiva, né? Traumática, né? Sem nenhum tipo de antecipação, né? E sem nenhum tipo de possibilidade de proatividade do enlutado. Quer dizer, a gente não teve a chance de cuidar daquela pessoa, de participar do processo final da vida dela. Porque muitas vezes, alguns morreram em casa, mas a maioria estão morrendo no hospital, né, nos hospitais, e sem a possibilidade de interação com a família. E isso gera uma série de fatores de risco, né? Em especial o aspecto traumático disso, o aspecto da culpa, né? A dor de pensar que a pessoa faleceu sozinha, né? A falta de informações sobre como foi, porque isso, principalmente nos hospitais públicos, a forma como isso se dá é num volume e numa falta de preparo, muitas vezes, que não é suficiente, não chega a informação, o familiar não consegue participar.
Então, ele tem uma ideia muito fragmentada do que aconteceu, quando não esburacada, né? E aí, então, fica essa narrativa sem lugar, eu não consigo entender uma história, porque isso vai me ajudar a concretizar essa história e elaborar essa história, realizar essa história do ponto de vista cognitivo. E para completar, se não bastasse isso, a ausência dos rituais, ou o empobrecimento excessivo dos rituais, né? Ritual, ele tem uma função psicológica no luto, e em alguns lutos mais do que em outros. Por exemplo, num luto antecipatório, alguém que então esteve doente por um tempo, os rituais muitas vezes já foram vividos, o processo já foi vivido desde o adoecimento inicial. Então, a gente foi se preparando, percebendo a realidade, se relacionando afetivo e cognitivamente com essa realidade. Nossos altos e baixos foram sendo vividos. Tanto é assim, né, que quando a gente vê um velório de alguém que morreu por doença e alguém que morreu de uma forma súbita, os velórios são muito diferentes. Falando do velório convencional, né? São velórios muito mais calmos, não menos sofridos. Mas existe um processo de organização psíquica muito maior ali presente na comunidade. As pessoas já entenderam que aquilo ia acontecer e já foram lidando com aquilo, né? Ao passo que numa perda súbita, está tudo acontecendo ali, daquela forma. Então, é um velório muito mais denso de sentimentos, muito mais intenso, muito mais desorganizado, muitas vezes, né? Isso é um retrato do que está acontecendo dentro das pessoas, certo? Então, o que a gente está vendo de forma coletiva agora, mais ou menos 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, né? Hoje, talvez o número já seja maior, né? Eu não vi o número final hoje, mas eu só estava vendo em torno de 400 e pouco, né? É isto, né? O volume aumenta de pessoas que precisam desses rituais e não terão. Cada um, né, de um jeito, né? Aqueles que têm um pouco mais de condições, aqueles que têm menos, né? Então, você não vai concretizar a morte, porque você não vai poder ver seu morto. Você vai receber malemar um caixão lacrado e poder ficar algumas horas, minutos com eles, né? Alguns vão receber seu morto dentro de um saco, né? Então, a gente está vivendo uma situação muito indigna, né? E que rompe, né? Não tem mais a ver com condição socioeconômica, cultural, nada mais. Está tudo ficando muito caótico. Então, nesse lugar, o ritual está muito empobrecido, o ritual da despedida está muito empobrecido. E o que a gente está encontrando são pessoas que vão sofrer o impacto disso, que é a possibilidade de ter a possibilidade roubada de concretizar, de compartilhar sua perda, de ter a sua perda reconhecida pela comunidade, validada e acolhida pela comunidade, que é a função do ritual, né? O velório, o enterro, ainda que sejam rituais de função começou com a religião, etc., mas são funções psicológicas também, né? Que é de prover esses recursos para o enlutado, né? E para a sociedade, para a comunidade. Então, o que a gente vem incentivado, né? Tem incentivado e falado em todos os meios possíveis, e o teu serviço lá dos rituais é maravilhoso nesse sentido, é de criar possibilidades alternativas, simbólicas, para tornar o invisível visível, o intangível tangível, né? O não concreto no concreto, para que a gente ajude o enlutado a se colocar frente ao luto, frente à concretude da perda, para poder manejar seu luto de uma forma mais tangível e menos solitária, né? Porque o isolamento social é um fator de risco enorme para os enlutados. Uma coisa é você querer estar sozinho, outra coisa é você não ter opção e se sentir só. Lembrando que nessa situação a gente tem uma coisa complicadíssima, que é o estigma. A gente tem o contágio, dois problemas que a gente está vivendo. O contágio físico, porque o enlutado, em geral, teve contato com aquele que faleceu contagiado, infectado. Portanto, então, eu não quero estar perto dele, eu não posso estar perto dele, porque ele é vetor de transmissão. E também tem o contágio psicológico. Eu não quero olhar para a realidade da dor dele. Ela é insuportável para mim, porque eu poderia estar no lugar dele. Eu posso estar no lugar dele amanhã. Eu não quero olhar para isso. Então, a gente já tem essa dificuldade de lidar com o luto na nossa sociedade, porque já é doloroso. Nesse momento em que a identificação é maciça, fica mais difícil. Mas a gente tem que ajudar a sociedade a evitar esses mecanismos de defesa e a se sensibilizarem com os enlutados no sentido de ajudar. Então, os rituais simbólicos, quaisquer que sejam, valendo criatividade, principalmente aqueles que partem dos enlutados, né, que fazem sentido para o enlutado, vão ser importantíssimos nesse processo, vão mitigar um pouco esses riscos que eu mencionei. Entendeu?
Já tem não sei se existe uma estatística, alguma coisa do que se prevê a respeito desse tipo de crise. Eu sei que essa crise que a gente está vivendo, isso que a gente está vivendo, acho que nunca aconteceu desta forma, mas do impacto ou da probabilidade, da possibilidade de se tornar um luto complicado. Sim. Não, falando de não epidemia, mas em modo geral, situações em todo o luto, né? Se você pegar a população mundial, o risco da população adoecer em razão do luto gira em torno de 25%. Então, de todas as pessoas que viveram uma perda na vida, em geral, 25% delas terão problemas. Por quê? 25% delas têm comorbidade prévia, transtornos psiquiátricos prévios, o risco da situação, né, o tipo da perda que viveu, o nível de trauma que passou, a falta de suporte que teve. Então, tem vários aspectos que vão influenciar e afetar mais uma parcela da população que, em geral, tende a gerar em torno de 25%. Numa pandemia, isso tende a aumentar um pouco, né? Ou a se reforçar, né? Por quê? Porque a gente está falando de muitos fatores de risco, né? Relacionados à quarentena, nós estamos isolados, e ao tipo da perda. Se a gente soma isso, quer dizer, a própria situação já é uma situação de risco, e as comorbidades e os riscos de cada pessoa, né? A gente pode ter aí um número de pessoas adoecendo significativamente, né? A gente sabe que, por exemplo, em luto, a gente vai ter esses fatores de risco, e que no trauma dos profissionais de saúde, a gente também vai ter muita gente adoecendo a curto e médio prazo. As estatísticas dos estudos iniciais em outros países que já estão num momento avançado, né, da pandemia, em especial China, Inglaterra, Espanha, têm mostrado um nível significativo de estresse, ansiedade, depressão e estresse pós-traumático na população, e mais alto ainda, em torno de 50%, né, da população de profissionais de linha de frente. Então, a gente tem mesmo um problema de saúde pública por vir, né, que é necessário que as ações governamentais, públicas e privadas comecem a se mexer em termos de serviços, porque quanto antes a gente começar a agir, mais a gente consegue mitigar. Quanto mais tarde a gente agir, em termos de cuidado, mais problemas vão se instalar, né? A ação rápida faz a diferença. Daí os treinamentos que a gente busca realizar visando isso, né? Pelo menos da nossa parte é o que a gente tem tentado fazer. Né? Ou seja, eu faço o curso de crise. Vai ser muito importante. Karen, de alguma forma, né? Se não o curso, vamos buscar ajuda, né? Muito bem. E ajuda pessoal, né, Tom? O que é, Gabi? Desculpa. E ajuda pessoal também, né? Para nós, né? Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de apoio para cuidar dos outros, né? Perfeito. Eu vou abrir para perguntas agora. Então, eu vou pedir para que as pessoas escrevam as perguntas e de uma forma mais concisa possível, tá? Para ficar mais claro assim, qual é a pergunta mesmo para a gente simplificar o processo. Uhum. Eu acho mais fácil, como tem muita gente, eu acho mais fácil escrito. Tem coisas aqui em cima, assim, Quais as possibilidades simbólicas podem ser criadas para amenizar a dor da perda? Desculpa, pode repetir, Tom, que eu vi que as mensagens pararam. Quais possibilidades simbólicas podem ser criadas para amenizar a dor da perda? Se você está falando em termos de rituais, né, a gente deve promover possibilidades de homenagear, de lembrar o morto e se despedir dele, né? A gente tem falado, por exemplo, de rituais virtuais, de encontro com famílias, né? Lá no podcast do Finitude, né, que é esse que o Tom e eu conversamos, tem um relato, né, de um colega dele muito sensível, porque ele compartilhou o ritual que ele viveu de um velório com a família, eles são judeus, e ele retrata lindamente o processo, e ele fala dessa reflexão, o que me ajudou, o que fez diferença, como foi, porque tem coisas, tem perdas, né, que claramente não é igual a um ritual presencial, onde a gente pode dar um abraço, onde a gente pode ver presencialmente, né? Mas você, por exemplo, poder falar com um tio que mora em outro país que jamais estaria no velório presencial e de repente ele pode estar, aquilo às vezes tem um valor incrível, né?
Então, os velórios virtuais, cartas, memórias, compartilhar fotos. Mas uma coisa é muito importante que a gente tenha claro, é muito importante a gente não sair fazendo coisas para ajudar o enlutado, pensando que aquilo é bom para ele, sem saber se ele deseja. Eu sempre conto a história de uma senhora que perdeu uma filha no acidente, e a casa dela, quando ela viu, a casa dela tinha tanta gente, naquela época presencial, né? E veio gente, inclusive, que ela não conhecia, mas que estavam ali para prestar solidariedade. Mas aquela experiência de ter gente estranha estava um pouco invasiva para ela. E ela contava que ela foi ganhando um monte de sopa. E quando ela abriu a geladeira dela, tinha pratos e pratos de sopa dentro da geladeira e ela odeia sopa. Então, aquilo que estava a serviço de ajudá-la passou a ser uma coisa que violou a privacidade dela, que invadiu, que não atendeu às necessidades dela. Então, ajudar ele lutado é perguntar para ele, é ajudá-lo a ter expressão, ser passivo, ao contrário, não ser passivo, ser ativo nesse processo, que é tudo que até aquele momento ele foi passivo, né? Ele foi vivendo tudo que foi violado dele sem que ele pudesse fazer nada. Nesse momento, colocá-lo ativo é dar voz a ele, dar voz ao que ele pensa, aos valores dele, às necessidades dele, isso é muito precioso, né? Eu acho que uma outra coisa que eu tenho aprendido agora envolvido com esse projeto, né, dos rituais de despedida é, por exemplo, nessa situação virtual, que nem a gente está gravando essa reunião, então os rituais podem ser gravados. E foi até um depoimento, até coloquei o link aqui do podcast, que o Ale contou que depois os primos assistiram, teve um primo que assistiu 5 vezes o ritual, porque era uma forma de cura, de ele ouvir, porque foi muito bonito. Da mesma forma que eu pedi para vocês escreverem a cidade, ele teve um momento que ele pediu para as pessoas escreverem uma palavra que descrevia o que era o tio, em uma palavra. E todo mundo foi escrevendo, eles foram lendo. Então é muito bonito, assim, é muito carinhoso, é muita declaração de amor. Então isso tudo depois, assistir novamente, é uma forma de você ir elaborando e organizando tudo isso. Então acho que também a gente tem algumas... Esse novo universo está trazendo algumas coisas que a princípio não existiam. Tem uma Que são possibilidade de reescrever, positivas. de recitar algumas coisas. Que são positivas para o momento e que são positivas comparado ao que existia antes, que talvez vire uma prática incorporada daqui para frente, mesmo quando a gente voltar para a possibilidade de despedida presencial, né? Que a gente, talvez mais para frente a gente tenha velórios presenciais e virtuais, né? E virtuais, né? Hoje mesmo eu estava escrevendo sobre isso, sobre, por exemplo, os rituais da Itaci, envolver o núcleo familiar, tem aquela cerimônia. Mas nada impede, por exemplo, que os colegas de trabalho vão fazer uma outra cerimônia. Às vezes até sem a família, mas para eles é importante. O grupo do colégio, são outros eventos que podem ir acontecendo que vão ajudando nessa elaboração coletiva, né? Então não precisa ser única, ela é múltipla. Né? Sem dúvida, né? Pergunta aqui perguntando, pós-pandemia A pode Nazaré falar, pode perguntou falar. aqui sobre cremação, né? A cremação é um recurso muito importante. Na Inglaterra, por exemplo, só fazem cremação, não tem enterros. Mas eles têm recursos para isso, eles têm crematórios suficientes para a população. A gente não tem crematórios para tudo isso, o que seria, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista prático, até melhor, né? Mas a gente não tem recursos, né? Na São Paulo, a prefeitura não comporta, no interior, a gente tem poucos serviços particulares de cremação, mas aqueles que podem é importante, né? Eu mesmo posso dar um depoimento. Eu perdi meu cachorro de 15 anos, amado e querido, quando começou a quarentena, né? E eu cremei ele, mas eu até agora não pude pegar as cinzas dele, né? Por conta da questão do contágio. Então, isso também é uma questão. Eu não pude ter acesso às cinzas, eu ainda não pude fazer a minha... A gente fez um ritual em casa, mas o ritual com as cinzas, que eu talvez já pudesse ter feito, eu ainda não pude fazer. Então, a gente tem essas condições práticas que hoje estão impedindo, né, a gente também disso. Mas seria, né, poder ter as cinzas e poder guardá-las para um dado momento, fazer um ritual social, seria presencial, né, seria uma possibilidade. E pode ser para algumas pessoas, né? Eu pretendo fazer ainda, mas acho que é uma coisa importante para a gente pensar, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui sobre equipe de saúde, né? Como lidar enquanto equipe de saúde? Imagino que é uma pessoa que trabalha
lidar, enquanto equipe de saúde, com uma família onde o paciente idoso elege e sobrecarrega só um cuidador ou só um filho. Como lidar com isso? É a maior parte dos casos, né, em geral, inclusive porque, e tem uma outra adendo, a maioria desses filhos preferenciais são idosos também já, né? Você tem um pai de 80 anos, você tem um filho de 60, né? Essa é uma sobrecarga psicológica mesmo, né? Mas se o idoso, isso é uma coisa muito importante, eu agradeço essa pergunta, porque também vale para todos os outros cenários. Se o idoso não aceita outra pessoa, outro cuidador, primeiro porque eu acho que aceita, desde que a gente saiba fazer esse trabalho, né, de ponte, olha, por exemplo, pai, eu não posso estar agora, mas eu confiei tudo para o fulano sabe tudo, eu sei que ele não vai fazer igual a mim, mas ele está aqui muito empenhado em fazer igual, e eu já volto, tá bom, pai? Esse é um cenário, mas se isso não é possível, a gente precisa lembrar que a gente pode cuidar do cuidador. A gente não pode aliviar ele no cuidado, mas a gente pode aliviar ele sendo cuidado. Eu vou trazer uma comida para ele, eu vou, enquanto o idoso dorme, eu vou fazer coisas por ele, eu vou estimular que ele descanse, que ele vá fazer uma atividade divertida, que ele vá conversar com os amigos. Isso é essencial. Cuidar daquele que está cuidando é fundamental para ele ter fôlego para seguir cuidando. Né? Tem outra pergunta assim, como profissional de psicologia, desculpa, como profissional de psicologia, eu posso auxiliar os familiares a criarem essas ritualizações ou família queira criar sua própria forma de ritual? Sempre estimular que parta deles, né? Convidá-los, mas sempre incentivar. O que vocês acham que poderia ser? O que vocês imaginam? Tem gente fazendo isso, o que vocês acham? Aí eles, mais para a esquerda, mais para a direita. Então, quanto mais for autêntico da família, dos valores da família, dos hábitos e costumes da família, mais sentido vai fazer para ela. A gente às vezes começa dando umas ideias, olha, não como sugestão, mas olha, eu vi fulano fazendo tal coisa, eu vi ciclano fazendo tal coisa. E aí isso abre a mente. De repente ele não tinha pensado, pode ser legal. Ótimo, então ele segue aquele caminho. Se não, não, acho que isso não, mas talvez aquilo. Legal. Fazendo sentido, beleza. O ruim é quando não faz. Também, Gabi, sobre isso, no sentido também de... Porque nesse caso, as pessoas aí ficam no lugar de refém, né? Eu não tenho ritual, eu não tenho velório, eu não tenho. E pronto. Então vai nesse lugar de prisão. E daí quando você vem, como falar, da importância. Olha, é importante. Vamos achar uma outra forma de representar isso, porque vai ser importante para você, vai ser importante para esse teu processo. Então você dá a razão do porquê é importante. E oferece, fala assim, existem outras formas. Essa virtual, essa não sei o que era importante, daí começar a investigar. Daí a pessoa, ela sai desse lugar de prisão, de ser refém daquela situação, para um lugar de protagonismo. Então, eu acho que o papel do profissional de saúde, e especialmente do psicólogo, é trazer isso, né? Falar da importância de que existem possibilidades. Como um cardápio, né? uma oferta e mostrar possibilidades para a pessoa ela passar para um lugar mais de protagonista. Né? Eu lembro de uma paciente que perdeu o pai, que não era religioso e era bastante cético e ateu, então elas não viam sentido em fazer nenhum dos rituais convencionais. E aí elas tomaram, o pai era um intelectual e cinéfilo, né? E tinha um filme especial que ele amava, e elas tomaram por decisão tomar como um velório, projetar o filme do pai e chamar as pessoas mais ligadas a elas e ao pai para conversarem sobre o filme e sobre a memória dele. E isso poderia ser feito virtualmente. Olha que lindo! Né? Foi um ritual cheio de sentido para elas e que ajudou a elaborar muitas coisas, não só da morte, mas elaborar coisas da vida e do vínculo entre eles. Né? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Eu considero de suma importância o que falar para o enlutado, concorda? Tipo, tem gente que fala para o enlutado, tudo passa no momento da perda e outras coisas. Acho que é aquele cuidado, né? Do que muito cuidado que você vai falar com o enlutado. Né? Olha, se eu pudesse dizer para vocês, em 25 anos, quantos mil enlutados eu já atendi, eu não sei dizer, não faço essa conta, mas eu já ouvi muito relato e eu posso dizer para vocês, não só os meus, mas das minhas equipes, né, das minhas colegas, Luciana, Valéria, que os enlutados se sentem mais beneficiados quando eles não ouvem, mas sim quando eles são escutados. A gente é que tem essa necessidade de sair falando coisas, mas a gente deve ouvir, deve abraçar, deve se disponibilizar,
porque vou dizer, quase tudo que a gente diz não tem efeito para o unitado, e mais ainda, às vezes tem um efeito negativo, né? Então, frases como essa, né, vai passar. Hoje mesmo eu ouvi de uma enlutada que perdeu o marido de forma súbita, e falaram para ela isso, e ela quase mandou catar coquinho, né? Porque foi violento para ela ouvir isso, né? Então, é muito importante que a gente entenda que nós não sabemos da dor do outro, mesmo que a gente tenha passado pelas nossas. A gente tem que ser empático com a dor do outro, respeitoso com a dor do outro. Por isso que a gente não precisa falar tanto, a gente precisa mais ouvir e validar quando ele diz alguma coisa. Está muito difícil, está muito difícil. Lamento muito que esteja difícil. A gente tem uma tendência instintiva de tentar consertar a dor do outro. Ninguém conserta a dor de ninguém. A gente ajuda a enfrentar, seja como um amigo, seja como um terapeuta, cada um dentro do seu papel, seja como um religioso, seja como um profissional de saúde. A gente ajuda a enfrentar, a gente não conserta, não diminui. A gente não tem esse poder. A gente precisa reconhecer isso e está tudo bem. E eu acho que também uma coisa que é horrível é de entrar na competição da dor, né? Sim, sim, Fala, não, tem. mas a minha mãe, a pessoa está sofrendo e fala assim, não, mas a minha mãe, o tio do primo do meu vizinho, então eu vou trazer uma comparação para querer competir, querendo minimizar, mas só torna aquilo mais horrível ainda. Horrível, horrível. Não tem dor pior que a outra, né? A gente fala, ou então tem isso. Não, mas ó, pensa bem, que bom que foi só isso, porque o fulano, a gente acaba, é melhor não falar nada. A gente não ajuda, né? Não, os pacientes oncológicos e seus familiares, onde já houve a quebra do mundo presumido, estão mais preparados nesse sentido ou são duas quebras? Nesse sentido de lidar com a pandemia? Olha, eu vou dizer para vocês que acho que as duas coisas. A primeira delas, eu tenho ouvido muito de pacientes que têm passado, é até um sentimento de agora as pessoas sabem o que a gente está passando, né? Mas sim, eles têm mais recursos, eles já estão lidando com o medo há mais tempo. Mas, por outro lado, lidar com o câncer passa a ser um medo relativamente conhecido. E tem sido muito duro. Puxa, a gente está lutando tanto contra o câncer, e agora tem que encarar esse medo também. Então, tem sido uma sobreposição de medos, né? Acho que é difícil explicar isso simplesmente, né? Acho que cada um talvez vai dar um peso diferente. Mas eu não acho que quem passa por um câncer está imune a esse medo. De modo geral, ele está com a sobreposição dos riscos, né? Porque está lutando tanto para tentar controlar a doença, agora vem o infeliz de um vírus e traz outro perigo no ar. E eu acho que, inclusive, daí o que eu tenho ouvido também muito dos pacientes é que todos seguem em tratamento, né? Então, eles precisam ir até o hospital, para as clínicas, hospitais, para fazer a quimioterapia, para fazer tudo. Então, eles não conseguem fazer o isolamento que deveriam fazer. Eles já são grupo de risco, e não podem fazer isolamento. Então, eles têm que ir até o hospital. Então, esse medo tem ficado ainda mais complicado, né? Mais desafiador nesse momento também. Né? Sem dúvida. Aqui a Márcia perguntando que estratégias de cuidado voltado para os profissionais de saúde dentro da própria dinâmica hospitalar você conhece ou acredita serem possíveis nesse momento? Então, ser possível acho que é o maior desafio. Quem fez essa pergunta? A Márcia Mello. Márcia, eu acho que ser possível é... Eu vou tentar começar a falar um pouco do desejável, né? O desejável é que a gente possa pensar numa figura que se mantenha referenciada, ou seja, que possa ser um cuidador principal que faça o contato com o paciente e com a família, né? E quando ele sair daquele plantão, que ele passe o bastão. Olha, esse aqui é o fulano, ele vai ficar com você. Eu já passei seu caso, a gente está junto cuidando de você, né? Aí para a família a mesma coisa. Olha, esse aqui é o fulano. Agora ele vai ter a comunicação com você. A gente já conversou sobre o caso, nós estamos alinhados. Amanhã eu volto, né? Eu estou falando do ideal, porque às vezes a gente vai vendo, principalmente nas situações mais caóticas hospitalares, que nem o básico vai sendo possível ser feito. Mas, dentro do possível, se os profissionais se mantiverem centrados nessa função de que eu posso ajudar esse paciente a ter menos medo, né? Essa é uma função básica, né? Oferecer continência, ouvir. Não é ouvir bater papo, mas é mostrar que você está prestando atenção quando ele te faz uma queixa, quando ele faz uma pergunta.
né? Tanto vale isso para o paciente quanto para a família, porque uma família também minimamente confiando na equipe que está lá dando notícias pelo telefone ou pela videoconferência, diminui a demanda dessa família também no sentido de ameaça. Uma família muito ameaçada, sem respaldo, é uma família mais demandante, não tem jeito. Então, isso também diminui o estresse, a sobrecarga para o próprio profissional. Então, basicamente, eu diria isso. Se a gente conseguir fazer isso, acho que já vai ser muito, mas quando não, né? Pelo menos alguns links que mantêm muitos cuidadores trocando sem que a pessoa acompanhe, ela vai se sentindo à mercê de todos e de ninguém, né? Vai ficando muito vulnerável. Muito. Tem uma pessoa falando aqui, o Chico está falando isso, que o pessoal da enfermagem faz isso, né? Passar o plantão diante do paciente. Acho que realmente, a enfermagem tem um papel fundamental, né? É que realmente está ali na linha de frente real, em contato com toda a fragilidade, a vulnerabilidade, acho que eles têm um papel fundamental. Uma outra coisa importante, que acho que vale a pena falar, que a Jane citou aqui, é poder tratar ele mais personalizado possível pelo nome, saber dados dele, né? Se ele tem filhos. Tudo bem? Posso falar? Pode sim. Ah, tá. Se ele tem filho, se qualquer dado que diga, olha, eu sei de você, eu tô aqui com você, né? E falar, olha, esse aqui é o seu João, que tem aquele filho também médico está estudando medicina, coisas assim que mostrem que a gente está conectado. E quando a gente estiver muito sobrecarregado, a gente anota, leito tal, fulano tal, a gente faz uma colinha. Isso ajuda muito para também diminuir o nosso estresse. E uma coisa importante também que elas apontaram aqui, acho que foi a Renata, a questão de não mentir. Não mentir. Ele pode fazer perguntas e é importante que a gente diga a verdade. Eu estou morrendo, que a gente possa dizer o que está acontecendo, o que você está entendendo. Né? A gente não é dono da verdade para dizer está morrendo, vai morrer daqui a 2 horas, mas a gente pode trabalhar com a verdade. A gente pode ajudar o paciente a entender a verdade e a família também. Né? Torná-lo ativo no processo até o último suspiro dele, é o que a gente pode fazer pelos pacientes, é o centro do trabalho do cuidados paliativos e nesse momento se faz necessário. Né? O que os profissionais podem dizer, Gabi, porque eles estão lá nessa situação muito parecida com o do paciente, porque eles também estão isolados, muitas vezes longe dos seus familiares também, estão muito sensíveis, e muitas vezes são eles que estão acompanhando o paciente naqueles últimos minutos. Uhum. O que eles podem dizer para esse paciente? Tanto para que o paciente fique tranquilo, mas também para ele se sentir bem, de uma certa forma, ser um cuidado para ele também. Existem algumas formas, algo que possa ser dito ou feito? Um paciente nessas condições, provavelmente ele não vai poder falar no fim da vida dele, ele vai estar comprometido do ponto de vista respiratório, né? Então ele não vai poder se expressar verbalmente, né? Mas a gente pode ajudar com perguntas do tipo, enquanto ele tem consciência, né? Aperta minha mão se você quer, faz isso, facilitar a comunicação não verbal para que ele se expresse. E a gente também pode honrar, né? Agradecer a honra de ter cuidado dele, né? Mostrar para ele como se sentiu importante, né? Ser afetivo com ele, tocar. A experiência humana do toque, eu sei que nesse momento a gente também, o profissional de saúde está com medo do contágio, mas contando que ele esteja paramentado devidamente, né? Que ele possa ter uma experiência, ainda que por meio de luvas, etc., um contato humano, diminui a sensação de morrer sozinho, né? Então, de novo, a gente não vai tirar o medo ou a dor desse paciente que está morrendo, mas a gente pode trazer dignidade, o mínimo de atividade possível dentro do contexto e amorosidade e compaixão, né? E companhia. A gente não precisa dizer tantas coisas, a gente precisa estar lá. Né? A gente precisa estar lá. Né? Dizer presente Também vai nessa trazer situação. conforto para o profissional de saúde, sabe? Então, o profissional de saúde também precisa entender que o melhor possível pode não ser o ideal, mas é muito importante nesse momento, né? Quantos profissionais que já viram pacientes morrerem nem sabem disso, que ele não pôde evitar a morte, mas ele pôde dar conforto ao fim da vida. E isso traz também muita paz para quem cuidou. Né? Eu sempre falo sobre isso, que a grande diferença, né, entre curar e cuidar, né? O curar, ainda mais nessa situação, ela é muito desafiadora. E talvez ela não aconteça. O cuidar, ela sempre vai acontecer. Sim.
né? Uhum. Então, ela vai embora mesmo que 5 pacientes tenham morrido, ela fala, mas eu cuidei dos 5. E se Sim. ela mudar a mente e falar assim, eu não curei nenhum, todos morreram, ela vai se sentir um fracassada. E eu ouço com frequência, né? Sentimentos de profissionais de falar, de trazer essa reflexão no sentido de falar assim, me sinto um fracassado. Uhum. Eu estou me sentindo muito mal porque eu sou um fracassado. Eu sempre falo, como é que você olha por essa outra perspectiva, né? O cuidar, você nunca fracassa. Né? Você cuidou com o melhor que você tinha, com o Uhum. mínimo de recurso, mas você fez o que você podia ser feito. Eu acho que isso Uhum. diminui muito essa carga, né, emocional para que a pessoa tem que carregar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho ouvido relato de muitos profissionais felizes, né? Hoje a gente deu alta para um idoso de 87 anos, é a glória, né? É, é, Porque é isso, é um espírito, né? É uma vida, é um sucesso, porque era o paciente mais em risco de falecer. Então, esses pequenos momentos de conquistas, de casos bem-sucedidos, acalentam um pouco. Eu nunca me esqueço quando a primeira urgência que eu trabalhei foi no acidente do avião da TAM em 96, né? Ali do Jabaquara, que o avião caiu nas casas, e os socorristas ficaram horas e horas e horas só tirando corpos chamuscados, corpos consumidos pelo fogo. E num dado momento eles ouviram um latido de cachorro dentro dos escombros. Era um cachorro da casa, de uma das casas que estava ali. E todos eles pararam, tem até vídeo sobre isso, né? E todos eles pararam e começaram a cavucar, ficaram correndo risco até de cair vigas na cabeça deles para salvar o cachorro. A hora que o cachorro é salvo, cheio de pó, eles dão um banho no cachorro, todos começam a bater palma. Era um cachorro sobrevivente no meio de 100 mortos. Aquilo ajudou eles a seguirem no trabalho. Então, esses pequenos momentos são vitais para dar esperança e sentido também, né? Porque a vida é importante nesse momento e todo sinal de vida ajuda a dar força para o enfrentamento das mortes. uhum. Eu queria falar novamente, a gente falou no comecinho, Gabi, eu quero aproveitar só os últimos minutos para contar da conversa que eu tive na terça-feira com o Jonathan Bartel, falando sobre esse ritual que se chama a pausa. Me desculpe, eu vou falar de novo se algumas pessoas já ouviram, mas eu queria muito estimular que a gente começasse a fazer isso. Então, quem aí tiver trabalhar no hospital, trabalhar numa clínica, ou conhecer pessoas que falem sobre esse ritual, que foi uma ideia que o Jonathan Bartel, que eu entrevistei na terça-feira, era um enfermeiro americano, que ele criou, ele trabalhava na área de pronto-socorro. Então, uma vez, quando houve a morte de um paciente, ele pediu para que as pessoas parassem um minuto, dizendo: essa pessoa que acabou de morrer, que está aqui na nossa frente, gostaria de honrar a vida dessa pessoa. Honrar que há um minuto atrás essa pessoa estava viva e agora ela morreu. Honrar essa pessoa, a vida, a família que ela tem, os amigos que ela tem, que ela está deixando. Honrar os profissionais de saúde, nós, os profissionais que estamos aqui cuidando dessa pessoa, os esforços que foram feitos. Então, pedir um minuto de silêncio e cada um a sua forma, a sua maneira, honrar essa vida. Então, é um ritual muito simples e muito poderoso, Uhum. que é exatamente na hora que é declarada a morte, criar isso. O que precisa? Uma pessoa que tenha coragem e vulnerabilidade para puxar isso, Uhum. naquele momento que acabou de acontecer. Porque talvez as pessoas, ninguém está acostumado, ninguém está preparado, talvez existe uma reação de essa pessoa está louca. Mas é preciso uma pessoa para começar a implementar essa rotina. Ainda mais nisso nesse momento que a gente está vivendo agora, com esse número de mortes acontecendo e com todo mundo, os profissionais de saúde, numa fragilidade, né, emocional, um sentimento à flor da pele, acho que isso vão ser esses suspiros super importantes no decorrer dessa história toda. Então, eu queria fazer um pedido para vocês, que vocês, quem puder, começar a implementar essa rotina o mais rápido possível, porque eu acho que isso pode ser que dá um fôlego aí para tudo isso que a gente vai passar. E depois contar para a gente. Fiz, comecei a fazer e quais os efeitos, como é que foi o impacto. Eu estou muito curioso para ver isso começar a acontecer. Acho que é isso. Muito lindo, Tom. Obrigada. Eu com certeza vou partilhar dessa sua ideia, desse projeto. Muito lindo. Tem muitos projetos lindos
nascendo da criatividade, da compaixão e da empatia das pessoas, ainda bem. Muito bem. Gabi, obrigado. Eu ficaria aqui mais umas 3 horas falando com você, mas a gente normalmente já fica 2 dias na aula, né? Já não precisa, né? De sexta e Olha, sábado o dia você inteiro. já teve a chance de Mas, cansar, hein, Tom? não, No mas último foi mês muito foi bom. 16 horas Muitíssimo juntos, né, obrigado. Tom? 16 horas. Semana passada a gente ficou sexta das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, sábado das 8h30 às 5h30 da tarde. Ó, seguido. Mas foi ótimo. Então, muito obrigado, Gabi. Ótimo sempre. Queria Obrigada. agradecer todo mundo que esteve aqui hoje. Lindo aqui, ó. A gente teve em média de 170 pessoas aqui direto participando. Já um monte de gente começou a se despedir que tinha que ir embora. Mas obrigado. Semana que vem a gente continua. Tem conversas incríveis. Nós vamos ter o Cineclube da Morte, Conexão São Paulo BH. Então vai estar eu, Ana Cláudia, a Luciana Rocha e a Dani. Na quarta-feira eu vou fazer um Conversas Sinceras, que é isso, mas vai ser um espaço aberto para profissionais de saúde. Então, só para a gente conversar, sem um tema específico. E na quinta-feira, Ana Cláudia Quintana, que do dia que ela veio com a Ana, ela ficou muito pouco, então a gente vai fazer um espaço para falar sobre os idosos, os nossos idosos. Então, amanhã a gente já divulga tudo. Espero vocês, tá bom? Descansem, durmam bem, cuidem-se. Muito obrigada a todos, um beijo enorme. Alguém perguntou aqui de contatos. De modo geral, para vocês acessarem é 4estações.com, www.4numéricoestacões.com. Eu digito aqui e lá vocês sabem tudo o que a gente faz, tá bom? Mas eu queria agradecer imensamente as perguntas generosas, ao Tom pela sensibilidade da conversa e do carinho, e a oportunidade de poder dividir um pouco e de alguma forma, se eu puder ter ajudado com algumas ideias, eu vou ficar bem feliz e em paz de poder deixar alguma coisa com vocês e também de ter recebido tanto comentário bacana aqui, ideias e sugestões e opiniões da experiência de vocês. Muito obrigado, sigam bem, cuidem-se física e cuidem-se emocionalmente também. Exatamente. Muito obrigado. Beijo para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Beijos, Tchau, boa noite. beijo. Tchau, tchau.